deve fechar o ano com um faturamento de 26 bilhões de dólares. Essa é a expectativa para o setor de beleza no Brasil esse ano. Aqui no Papo de Cosmetologia, a gente tem falado bastante sobre esse segmento, mas o nosso foco não é o faturamento e nem os produtos. O nosso foco são as histórias de quem fazem esse mercado acontecer. Esse é o caso da Eliana Nishida, que está aqui com a gente, tem 26 anos de experiência e muita história para contar e inspirar, né, Eliana? Bem-vinda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha vida profissional e de alguma forma poder influenciar as pessoas que querem ingressar no cosmético ou querem entender um pouquinho mais da área. Então, estou aqui, estou muito feliz pelo convite. Que bom, obrigada por estar aqui e aceitar esse convite. Quem está aqui com a gente também é o Filemon Medeiros, que também tem muita história, 18 anos de mercado, está ali no empreendedorismo também. Então, mais uma vez, bem-vindo. Prazer estar aqui, dividir a bancada hoje aqui com a Eliana, uma grande amiga que a gente fez aqui no setor. E compartilhar histórias, né? A gente poder, de algum modo, contribuir com quem está chegando, os novos ingressantes nesse mercado tão rico e tão bacana que a gente é apaixonado, né, Natália? Eliana, quantos anos de mercado? 26 anos de mercado. Muitas mudanças? Bastante, bastante. Uma das coisas que mudou muito é a formação do estudante que quer ingressar nessa área. Na época, quando eu estudei, fiz o curso de farmácia, graduei em farmácia, a gente tinha uma carga horária que era de cosmética, mas era mais tecnologia cosmética. Então, quando você fala de tecnologia cosmética, ela é mais voltada à parte de processos, de fazer o produto em si, de pensar no produto cosmético. Então, a gente aprende a fazer isso. E hoje, com toda a demanda de mercado, que as associações, né, de cosmetologia têm pressionado bastante as universidades para aumentar a grade de cosmética, o que eles têm hoje é um curso de cosmetologia, que engloba também, principalmente, empreendedorismo, que isso é o grande negócio, né? A pessoa saber desde lá da teoria de como empreender, como criar uma empresa, quais as preocupações, como colocar o produto, se preocupar com segurança, acompanhar dados de mercado, né? Estudar realmente a parte de layout de cosméticas, que isso também seduz o consumidor a comprar o produto. Verdade. Então, eles passam por todas as etapas de empreender nesse mercado cosmético. Então, eu acho bem interessante, mudou muito. Mas porque é um mercado que tem exigido isso. Quando a gente fala dos números, 26 bilhões de dólares a expectativa, um primeiro trimestre com um crescimento de 24%, não dá mais para ser amador nesse mercado. Exato. Sim, o mercado cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais marcas entrando, cada vez mais produtos, cada vez mais nichado. A gente fala muito isso aqui, né, Natália? Todas as convidadas sempre trazem essa situação de que os produtos são cada vez mais específicos, né? E tudo isso conta muito no final para a questão de ter um profissional capacitado e que entenda bem dessas situações todas para se posicionar, para posicionar bem os produtos da empresa. E profissionais como a Eliana têm esse tipo de bagagem, né? Para poder conseguir trazer tudo isso dentro de um produto cosmético. Agora, você fez a formação em farmácia. Farmácia. Essa área de beleza já era a sua vontade? Você já tinha essa percepção que queria atuar nessa área? Ou você foi aquela estudante mais aberta às possibilidades? Eu era bastante aberta, mas a minha mãe, ela era cabeleireira. Então, de alguma forma, eu era muito ligada à beleza, né? A parte de deixar a pessoa bonita, a pessoa ter autoestima, né? Você mudar, só simplesmente como você arrumar o cabelo, você muda o seu humor, né? A sua inserção à sociedade. Então, eu acho que desde essa época eu já me atinei um pouquinho na área da beleza. Mas eu ingressei mesmo, foi quando eu fiz um estágio, comecei um estágio em uma indústria cosmética, e lá eu acabei ficando efetivada, entrei na área de desenvolvimento, então foi lá mesmo que eu falei, nossa, legal, é essa área que eu quero seguir. Porque até então, como eu estava fazendo farmácia, é natural que quando você não tem muito, né, quero cosmética, quero farmácia, alimentar, então eu iria seguir naturalmente a área farmacêutica, mas como eu fiz estágio em cosmética e fiquei apaixonada, acabei ficando e aí começou. O que te fez apaixonar? Qual foi aquele ponto que você falou, é aqui que eu quero ficar? A criatividade, né? Eu acho que você é muito mais aberto a criar. Então, quando você vai fazer um produto... Eu lembro que eu entrei na área de controle de qualidade, de matéria-prima, de produto acabado. Então, eu fazia mais as análises para liberar produto para venda. E naquele período eu começava a ver um outro setor fazendo a parte de desenvolvimento. E eu opinava muito, queria saber, essa matéria-prima que eu estou analisando faz o quê? Aí esse produto faz, né, qual é o resultado? E se eu misturar isso com isso? E aí o meu diretor, meu chefe,
que é o Márcio Corrêa Silva, tenho o maior carinho com ele, e ele falou assim, Eliana, eu acho que você tem todo o perfil de desenvolvimento. Se você terminar sua parte, seu trabalho, né, de área de controle de qualidade, você pode atuar um pouquinho na área de desenvolvimento e assim ir desenvolvendo. Aí eu comecei e ele me efetivou nessa área de desenvolvimento. Foi porque ele me falou, sabe? Ele jogou essa mente, eu falei, que bacana. Eu acho que é isso que eu quero para mim. E eu gosto disso, né? Você tem uma flexibilidade muito grande na criação. Então, você vê uma tendência aí mundial, né? Coreia está tendência de usar tal produto para tratamento de manchas. Aí você fala, bacana, a gente também pode fazer isso. É muito mais aberto, né, o desenvolvimento. Aí você vai atrás dessas matérias-primas, dos distribuidores que têm esse estilo de matéria-prima, aí você começa a aplicar numa base, faz testes, aplica em pessoas, né? Então, é muito legal isso, essa flexibilidade. Agora, a gente tem percebido das profissionais que passaram aqui, todas falam muito sobre isso, sobre a possibilidade criativa, que mesmo com muitos anos de mercado e carreira, ainda desafia. Sempre, é algo sempre. que estimula vocês, né? Sempre. A área de desenvolvimento é aprendizado contínuo. Quanto mais fórmulas você formular em bancada e misturar as matérias-primas e ter um resultado, mais você vai ter experiência. Então, hoje eu sou assim, amanhã eu vou saber um pouquinho mais, e é um aprendizado contínuo. Isso que é legal, você só aumenta a sua bagagem, né? Não tem um momento que você fala, agora eu já sei tudo do desenvolvimento. Não, você nunca sabe. Já misturei todas as fórmulas. Não, porque já surgiu mais 5, enquanto você está usando a última que você acha que é a novidade do momento. Então, é o tempo todo, né? Se parar de estudar e se parar de procurar saber e de se atualizar, simplesmente a gente fica ultrapassado, né? Porque Exato, a fórmula que vendia ontem, amanhã talvez ela não venda. E aí o profissional de desenvolvimento, ele é 100% voltado para venda, no sentido assim. O consumidor de cosmético, ele quer novidade. Então, a indústria cosmética, ela é muito baseada na novidade. Então, o profissional que está ali no desenvolvimento, ele é uma pessoa que tem que estar extremamente atenta, né, Eliana, no mercado, o que está vindo de novo. E o que eu posso fazer de diferente? Então, isso é muito interessante. E isso faz com que o trabalho nunca fique cansativo, tipo, monótono, né? Exato. Se Nunca você fica for ver, monótono. sempre tem cursos, né? Workshops o tempo todo, em todos os estados, principalmente em São Paulo. Aqui em Minas também tem muitos cursos. Sim. E sempre tem muita gente assistindo. Então, não se esgota, né? Os assuntos não se esgotam. Além dessa parte da criatividade, que é sempre um desafio, quais são os outros pontos que a área do desenvolvimento traz para você diariamente que você precisa vencer um obstáculo? É custo, é expectativa de mercado? Quais são os pontos ali que você avalia, que você realmente precisa se desafiar para vencer esse desafio? É aquela palavra margem de lucro. Na verdade, né, a gente tem que criar um produto para o consumidor, a gente tem que criar algo que atenda a expectativa dele, mas ele tem aquele valor para ser gasto para aquilo que ele procura, né? Então, isso o mercado precifica o produto, né? Algumas vezes, quando o produto é muito inovador, você consegue precificar ele. O fabricante pôs o preço para aquele produto, mas, no geral, o mercado já absorve o produto com a sua marca, que a marca tem aquele valor, e aí o consumidor vai ver, esse produto, para isso que ele vai fazer desta marca, eu vou pagar tanto, né? Assim, é mais ou menos isso que acontece. E aí a gente tem que fazer a melhor fórmula com aquele custo que a gente tem. Então, muitas vezes o custo é limitante. Mas é claro que a gente sempre vai, né, buscar uma adaptação entre isso. É a visão a gente do mercado. não tem como, a gente não faz, né? Não adianta a gente fazer uma fórmula linda, maravilhosa, que não consegue vender lá na prateleira, né? Exato. Então, é um desafio muito grande. Formular um produto a qualquer custo é tranquilo demais. Por isso que um profissional de desenvolvimento qualificado, que sabe o que está fazendo e consegue bater o custo, é um profissional muito valorizado. Né? E isso é criação também, né? Isso faz parte da criatividade. Ser criativo com associação, sinergismo entre as matérias-primas, né? Você buscar a melhor fórmula quantitativa entre eles para poder ter o maior resultado. Né? Às vezes o ativo não entrega tanto uma espalhabilidade, mas você usa uma commodity que entrega mais, então você vai brincando com a fórmula, né? E é brincando mesmo, porque é um prazer formular, né? Mas é isso, gente. E você sempre atuou dentro
da indústria de cosméticos na mesma área, dentro do mesmo segmento? Ou você teve a oportunidade de transitar um pouco e escolher uma área que você se sinta mais confortável? Como é que foi sua trajetória? Sim, quando eu comecei na área, a gente é mais técnico, porque eu era mais coordenadora de controle de qualidade, né, e coordenadora de parte de pesquisa e desenvolvimento, então você fica um pouco mais técnico. Quando você passa a ser gestora, aí você tem que ter uma visão mais estratégica, aí você tem que passar a ter mais contato com o comercial, fazer mais interface com a diretoria, mais com o cliente final, então você sai um pouquinho do seu quadrado, né, para ser uma gestora mais completa. Então, nesse momento, foi quando, assim, eu posso dizer que assumi outras áreas nesse momento, né? Que a gente sai da empresa, vai visitar outros gerentes, representantes comerciais do Brasil todo, aí você dá treinamento, você conversa com pessoas, e aí você volta com uma ideia diferente, né? Que você saiu do seu quadrado. Mas isso sempre dentro da área de produtos para cabelo? Sempre produtos para cabelo, para pele, sempre nesse mercado. É uma das áreas da indústria de cosméticos que mais lançam produtos, assim, a cada ano, muda muito. Hoje tem outras áreas que também têm crescido bastante. Você diz assim, quando você fala área, segmento hair care, É. sim, o cabelo, ele é mais fácil o consumidor trocar de marca de produto para cabelo do que para rosto, para a área dos olhos, para a área de celulite. Então, o mercado de cosmético, ele é mais aberto ao consumidor não ter tanta fidelidade comparado com outros segmentos. Né? Uma maquiagem, a pessoa está acostumada a usar uma base, ela vai ser mais fiel para aquelas marcas que ela conhece. Principalmente porque o investimento também é um pouquinho mais alto, né? Se ela errar, ela não vai ter o retorno do investimento que ela teve. Então, nesse sentido, eu diria assim que o cosmético é a parte onde se lança muita coisa. E o que faz um consumidor mudar? É preço? É uma experiência ruim? É uma indicação? Como é que vocês analisam isso aí? Eu vejo como uma mistura de tudo, mas eu acho que o que a Eliana falou faz todo sentido. Na parte de cabelo, a mulher principalmente, ela tem muito mais facilidade de trocar um shampoo do que de trocar um protetor solar, por exemplo. Por isso que a maioria das indústrias de cosméticos no Brasil, elas produzem mais produtos para cabelo. Então, existem muito mais marcas de produto para cabelo do que para as demais áreas do corpo, para as demais situações. Então, o que é uma oportunidade para os empreendedores, né, de entrar nesse mercado. Então, geralmente, é mais fácil entrar fazendo uma marca para cabelo do que para outras áreas. Né? Isso mesmo, exato. Então, tem mais opções para o cabelo e a gente pode ir testando várias opções. Isso. Agora, criando. hoje você está na área de desenvolvimento e de consultoria? Isso, nas duas. Como que Consultoria na parte de desenvolvimento e também, né? Na verdade, na área de desenvolvimento, tanto em uma empresa mais fixa e também como consultoria. Como funciona a consultoria, seu trabalho de consultoria? Porque acaba sendo uma opção de mercado também. Para quem quer atuar no mercado, para quem já está no mercado há algum tempo, acaba sendo uma possibilidade. Você trabalha mais com empresas de grande porte, de médio porte? Como que funciona? Normalmente são as de pequeno porte, né? Que buscam uma área de uma pessoa para fazer o desenvolvimento, porque as empresas maiores, elas têm um setor para isso, né? Então, normalmente as menores, e eu digo que eu não só presto pesquisa e desenvolvimento, mas desenvolvimento de produto, porque com o que a gente vai aprendendo com os anos, eu aprendi a fazer avaliação de portfólio, avaliar curva ABC de venda do produto, então eu consigo sugerir diante do que é o mercado, diante do item que essa marca mais vende, a gente consegue sugerir lançamentos, além de fazer a formulação, de cuidar da parte de controle de qualidade, de garantia, parte de regulatório também, que são atrelados à área de desenvolvimento, né? Não há uma pessoa que só desenvolve. Quem está na pesquisa e desenvolvimento, ela tem know-how de controle de qualidade, tem que ter. Ela também acaba tendo de regulatório, porque ela tem que ter todo o conhecimento da Anvisa, né? Todas as legislações pertinentes aí principais, ela tem que ter um conhecimento e tem que estar sempre se atualizando para poder formular. Então, quem é desenvolvimento também tem regulatório. E garantia da qualidade também é um pouquinho herdado, né? Faz diferença ter um profissional assim? Faz toda a diferença, viu, Natália? Porque, por exemplo, no caso da Eliana, uma profissional desse calibre, são muitos anos de investimento. Então, quando uma pequena indústria contrata um consultor, uma consultora, que tem todo esse know-how,
por mais que seja um investimento que ela tem que fazer, ainda vai ser barato. Porque não é simples você construir uma história de 25 anos de aprendizado, de erros, acertos e dificuldades e experiências. Então, você traz toda uma história, toda uma bagagem para dentro de um produto. Às vezes o produto está ali na prateleira, não é só o produto, custa a fórmula, mais embalagem, mais rótulo. Não, tem todo um know-how ali por trás para poder aquilo chegar competitivo, né? Exatamente. Competitivo para poder, de fato, vender. Tem muito estudo também. Exatamente. E tem também a questão da realidade de você fazer a formulação de um produto, né? Por exemplo, quando você escolhe uma matéria-prima, você pode até escolher uma matéria-prima que saiu agora, inovadora, mas aí quando você vai ver, você passa, ó, para o cliente a fórmula é essa, aí ele vai tentar comprar. Aí ele vê que ele não tem condições de investir naquele volume que é vendido e ele não tem tempo de ter lead time de entrega, que às vezes é 60 dias de importação. E aí ele fica atrelado a uma matéria-prima extremamente exclusiva, que ele vai ter que ter um estoque alto, que ele não vai conseguir consumir, que vai vencer. Então, no momento que você está desenvolvendo, você tem que ter muito essa preocupação real, sabe? De escolher umas matérias-primas boas, mas que você facilita esse ciclo, né, de vida. Você faz a fórmula e aí tem a fase que ele vai comprar todos os insumos e colocar na venda. Aí ele vendeu muito, ok, mas se ele tiver que comprar rápido outro estoque, se não tiver estoque local e ele tiver importação, então tudo isso a gente tem que se preocupar, né, quando a gente faz essa consultoria. Agora, esse feeling é muito de experiência também. Exato. Por isso que eu falo, é desenvolvimento de produtos. Não só pesquisa, eu quero uma fórmula, eu quero um protetor solar, não é só isso. Né? A gente tem que ver É todo só isso. entregar uma fórmula E via tá e-mail. Tá aqui a fórmula, custa tanto. Não, tem toda uma logística. Às vezes, não sei se você já pegou esse tipo de experiência, mas às vezes você usa uma fórmula para uma indústria que para outra indústria ela não faz o menor sentido. Porque tem um ativo ali que aquela indústria, a indústria A usa, a indústria B não usa aquele ativo. Então, ela não faz sentido no mix de produtos, de insumos que ela trabalha, de modo que ela não vai ter fluxo daquele ativo, daquela matéria-prima, para poder justificar a compra, poder manter aquilo no estoque. Às vezes é melhor para a indústria B comprar uma outra, que ela já trabalha em outro produto, para ter sinergia de composição. Então, tem uma série de situações que uma pessoa mais experiente, mais sênior, consegue ver a maldade, né, no bom sentido, dos anos de experiência de bancada e que faz a diferença, né? Exato. E é importante isso que o Filemão falou, porque uma das primeiras coisas que eu peço é o portfólio das matérias-primas que já tem em linha, porque diante daquilo a gente vai tentar só usar o que tem lá. Né? E se precisar, a gente adiciona, porque a gente sabe que incluir novos produtos tem toda uma... né? Tem uma cadeia aí de investimentos. E tem o fator tempo também, que precisa... ter sempre algum produto, sempre uma novidade. Então, não dá realmente para esperar, fazer uma alteração no processo de produção ali para adequar. Mas quando a gente fala de experiência, isso faz muita diferença desse olhar clínico mesmo. Isso. Questão de exportação também. Quando a gente faz eu penso numa fórmula, eu sempre penso, você vai querer exportar? Então, vamos tentar só fazer um que seja aprovado para a Europa, né? Alguma coisa assim, Estados Unidos, alguma coisa. A gente já deixa um pouquinho preparado para isso. Porque pode ser que, imagina, a pessoa tem uma oportunidade de exportar para você fazer a adaptação. Vai ter que mexer na formulação toda de novo, pensando em exportação. Se o cliente já tem qualquer previsão ou perspectiva, né, de exportar, o ideal já é fazer uma fórmula para o mundo em todo, porque tem ingrediente, Natália, que pode no Brasil, mas não pode na França. Não pode na União Europeia. Tem ingrediente que pode no Brasil, pode na União Europeia, mas não pode nos Estados Unidos, porque o FDA regula de modo diferente. Então, o ideal, nem sempre é possível, né, Leandra? Você tem uma experiência muito maior que a minha, vai saber. Tem fórmula que você consegue fazer para o mundo todo, mas é muito difícil ter uma fórmula que dá para o mundo inteiro. É difícil. Né? Então, você vai ter que ter uma maldade, uma experiência, uma bagagem para saber para onde vai aquela fórmula. Não dá para também ignorar o mercado globalizado, igual a gente tá não. De jeito nenhum. E você traz muita referência de fora para esse desenvolvimento, para suas ideias, para sua... Sempre. Na verdade, as tendências que a gente faz, o estudo é sempre de fora, né? Quando a gente estuda o mercado, a Mintel vem com um estudo geral. Porque, às vezes, a gente usa muitos fornecedores para nos auxiliar nas pesquisas, né? Porque eles têm essas pesquisas pagas que trazem dados muito interessantes. Então, quando a gente fala assim, eu estou pensando em lançar um produto para bebê, para
para o bebê, para hidratação. Aí você pede para o fornecedor fazer uma pesquisa. Ele não faz a pesquisa de produtos só nacionais, ele faz do mundo todo. Então, no mundo, na Europa é assim, na Ásia a tendência é essa, Brasil é isso. Então, aí, fazendo uma avaliação geral, aí você consegue ter uma visão mais ampla. Você consegue, inclusive, antecipar tendências aqui. Que daqui a um ano vai ser tendência que consegue ter esse olhar, assim, de já antecipar a produção, antecipar uma fórmula, já dá para ter essa percepção? Sim, sim, com certeza. Com certeza. A indústria sempre trabalha tentando fazer isso, né? As mais exatamente. eficientes são as que conseguem, de fato, antecipar essas tendências e trazer mais rápido. Verdade. Né? E é interessante quando você fala de fornecedores, porque os fornecedores para a indústria de cosméticos normalmente são fornecedores globais, que não atendem só o mercado brasileiro. Eles atendem o mundo todo. Então, quando você tem um bom relacionamento, aí entra o lado que vai além da parte técnica, né? Isso. Você tem um bom relacionamento com o fornecedor, conhece, tem um networking, tem um bom relacionamento com ele, você consegue uma troca que favorece mais a sua indústria. Então, você consegue trazer novidades, você consegue incorporar coisas novas, né? Exato. É um outro ponto importante para o profissional, relacionamento? Demais. Demais. Eu digo que, assim, a palavra do momento são redes, né? Conexões. Quanto mais conexões a gente tiver, melhor. Então, eu me vejo o tempo todo, assim, tá conversando sobre alguma coisa e falou de alguma dúvida na planta industrial. Será que aqui esse setor pode ser junto? Posso ter esse fluxo aqui dentro da indústria? Peraí, vou perguntar. Aí eu ligo para a pessoa, do engenheiro, né? Que tem o conhecimento. Falo, tá, pessoa, você acha que isso... Aí a pessoa dá opinião. Então, assim, o tempo todo eu tô conectada com as pessoas, ao mesmo tempo as pessoas estão conectadas comigo. Acho que anteontem teve uma pessoa que também me procurou falando de, eu tô com uma questão aqui ambiental, fiscalização falou isso, que talvez eu esteja, né, eu estou seguindo uma parte de PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, mas de empresa de saúde. E eu sou cosmética, eu não sei por que ela levantou. E aí, quando eu fui fazer uma avaliação, eu vi, porque essa legislação que você menciona, menos é mais para a Anvisa, né? Se você colocar um excesso, está tudo certo, mas você colocou uma legislação a mais, eu vou falar, mas por que você tem isso? Você é de saúde, não tinha que estar aqui. Então, foi isso que aconteceu. Ela estava seguindo certo, só que tinha uma menção a mais. Então, assim, ela me procurou, e aí eu passei essa informação. Uma hora eu posso procurar ela e falar, me ajuda nisso aqui. E aí isso que é interessante, né? Essa troca, né? Exatamente. Informação tem que ser para todos. Cada um vai usar de uma forma, sabe? O networking, você não vai saber quando você vai precisar, talvez, de uma ajuda dessa pessoa. Então, você corresponder, essa troca harmoniosa faz toda a diferença. E Minas é rico nisso, né? Assim, eu fico impressionada, porque sou do mercado de São Paulo, quando eu vim para Minas, eu vi muito isso, sabe? As pessoas muito abertas a se ajudar, a falar, a deixar claramente, eu estou precisando de tal matéria-prima, não é essa coisa assim, nossa, tal empresa está querendo lançar isso, ela está pedindo essa... Não existe isso, né? Existe compartilhar informações. Porque hoje em dia também é difícil esconder um lançamento, uma fórmula, porque é tudo tão conectado que já dá mais ou menos para prever o que cada uma está fazendo. Então, não deve ser tão fácil. Assim. Claro que tem mais fórmulas que todo mundo ainda quer guardar, mas não deve ser tão exclusivo. Mas o conceito, ele é aberto, né? Todos podem ter o mesmo conceito, fórmulas diferentes, mas o conceito é que vende, né? Isso. E assim, às vezes uma fórmula dá muito certo numa indústria A, mas na indústria B ela não vai dar o mesmo custo, porque a indústria A já compra um volume extraordinário de um ingrediente que ele consegue um preço diferenciado, que para a indústria B ela não consegue o mesmo preço, porque ela não compra no mesmo volume. Então, essa questão de fórmula é muito específica. É muito relativo. É muito relativo. Se você pegar também a mesma fórmula, exatamente, distribuir para 5 empresas. Umas vão ter sucesso, outras não. Por causa da comunicação, da embalagem, de qual público coisa. ela atende. Setor comercial, é tudo, é muita coisa. É o quanto que a pessoa vai investir para divulgar, o quanto que ela está disposta. Em porcentagem, a investir, né? Em marketing, em mídia, em prospecção de clientes. E às vezes um produto... Isso faz toda a diferença. Às vezes um shampoo que vai para os... Você tem a mesma fórmula. Você tem um shampoo que vai para o salão e outro que vai para a prateleira do supermercado. Pode ser a mesma fórmula, mas um vai dar super certo. Pode dar super certo num canal e dar super errado no outro. Porque às vezes um produto que atende um cabeleireiro vai ficar muito caro para ir para a prateleira. E vice-versa. Um produto que às vezes é muito ok para poder ir para a prateleira de um supermercado, mas que para ir para o cabeleireiro não dá a performance necessária, porque ele espera um produto que dê um resultado mais rápido ou diferente. Exatamente. Então, a fórmula é um dos itens. É todo um contexto muito maior para se analisar, para ver se,
é isso mesmo ou não. E aí o formulador, uma pessoa de desenvolvimento com experiência, faz toda a diferença. Exatamente. Um Você vai olhar... fazer o melhor produto para aquele briefing que foi passado. Exato, Né? aquele E aí segmento. esse melhor produto é aquele que vai gerar recompra. O consumidor comprou, ele pagou por isso, ele viu todos os clientes, falou, não, isso vai me atender. Usou, legal, gostei. Atendeu, né? Fechou o ciclo, aí ele compraria outra vez. E aí o formulador tem essa função, né? De gerar essa recompra. Porque comprar um produto cosmético que é comprado uma vez só, você vendeu shampoo uma vez só, não faz sentido. Ele não se paga o desenvolvimento, né? Então, você vai vender um produto, mesmo que tenha uma base de cliente muito grande, se a Natália comprar um shampoo da marca Consolidaí uma vez, ela não vai conseguir... a Consolidaí não vai conseguir sobreviver se a Consolidaí vender esse shampoo, né? Estou colocando aqui. Mas, se você consegue fidelizar o cliente, ou fazer com que ele recompre o máximo de vezes possível, aí sim. Aí você consegue estabelecer uma relação de confiança com o consumidor e de fidelidade mesmo, né? A pessoa, a mulher... Com a marca, com a né? marca, ele compra aquele, ele compra outra marca que você lançar e vai... Né? Exatamente. Outras linhas. Outras linhas, né? Se abre a isso. experimentar. Exato. Esse deve ser o grande orgulho de quem desenvolve, né? Sim. Ver que o consumidor, ele fidelizou com a marca e está aberto às novas possibilidades, porque as marcas, elas vão lançando linhas. Sim. Isso. Então, assim, deve ser um orgulho quando você vê que a linha está crescendo, que tem várias possibilidades. Você sente isso, assim, de saber que você consegue fazer produtos, de oferecer essa parceria com o cliente, que acaba sendo uma parceria mesmo. Com certeza. E a gente tem esse feedback muito em convenções, né? Na área comercial. Então, a gente vê o feedback dos representantes. Olha, o pessoal elogia muito, o produto é bacana, eles acham que o preço está muito justo com o que ele entrega, então gira o produto, as pessoas buscam. Né? Então, a Capsulinha em específico, que é a indústria que faz mais, que é mais focada em hair care, tá? Desde 1950, né? Ela existe desde 1950. E ela nasceu com tratamentos de produtos para o couro cabeludo, anti-caspa, anti-queda. Então, até hoje, ela traz essa tradição. Então, tudo que você lança nesse segmento de tratamento de couro cabeludo, você já tem abertura, porque o consumidor já assimilou. A Capsulinha é bom nisso. Já associa o nome. Né? Então, isso é legal, né? Uma tradição que ficou, que a empresa entrega e nesse mercado ela consegue agir bem. Marilena, como ser um bom profissional diante desse mercado, que é um mercado que cada vez exige mais de vocês, com muitas possibilidades de atuação, como se desenvolver nesse mercado? Assim, qual é um caminho, se você tivesse que aconselhar alguém que está ali nos primeiros anos de faculdade ou que ainda não sabe muito bem para qual lado vai direcionar a carreira? Existe um passo a passo que você poderia citar? Eu diria que... Eu acho que primeiro a pessoa... Bom, vamos pensar. Se ela já tem uma ideia de entrar na área cosmética, né? Se ela está na dúvida. Eu acho que primeiro de tudo é fazer estágio, é ler muito sobre a área, né? Quando você entra no site da Anvisa, tem muita coisa sobre cosméticos. Você entra no site da BIPEC, a BIPEC é maravilhoso, tem muitos dados estatísticos. Então, lá você começa a entender um pouco mais do mercado cosmético, quais produtos são mais vendidos, como é que está essa movimentação, o que vai acontecer aí daqui 5 anos, né? Então, você começa a entender mais o mercado. Eu falei, porque você assimila muito assim, eu quero ingressar nessa área, mas eu quero ingressar numa área que eu gosto, mas que tem rentabilidade também, né? Que ele tem o retorno. Então, a pessoa que vai ingressar na área, ela tem que também saber qual que vai ser o futuro dessa profissão, mercado, desse mercado. Então, acho que entender isso e fazer estágios, né? Acho que entrar na empresa, realmente fazer o estágio, mas entrar dentro desse estágio. A gente vê muitas, às vezes, né? Tem pessoas, estagiários e estagiários, tem pessoas que realmente acham aquilo como uma oportunidade. Como era no passado, na minha época, assim, a gente até pagava para fazer um estágio. A gente olhava como se fosse assim, nossa, eu estou aprendendo. Imagina, estou falando com um cara PhD nisso, eu quero aprender. Então, eu perguntava de tudo, eu queria estar sempre perto da pessoa. E aí, eu diria isso, é fazer o estágio, mas realmente... É o estágio que é o aprendizado, é entender o espaço, é saber sobre a profissão, é aprender e deixar sempre acabou o ciclo de estágio, deixar sempre uma porta aberta para você. Entrar porque é aí que você já começa. Na bolsa, estágio, tem bolsa, não tem? Como que tem que pensar no aprendizado ali, né? Então, só fazer algo porque é obrigatório. E hoje em dia, existe uma vantagem muito grande que já dá para entrar na graduação planejando carreira. Antes, a gente não tinha muita noção de qual caminho seguir. Ia durante o processo aprendendo. Mas hoje existe essa vantagem de já saber por qual caminho seguir, quais os profissionais procurar, qual empresa atuar.
Então já dá para fazer esse planejamento antes, né? Isso. E estudar muito, né? É uma área que você tem que estudar muito, E tem que continuar ler estudando muito. sempre, né? Oi? Estudar sempre também, Sempre, né? sempre. Não é só fazer a graduação Sempre. e parou. Exatamente, Não, tem que estudar sempre. Um estudar tempinho sempre. atrás, que o mês passado fui para São Paulo, teve o Summit Dermocosméticos. Só cosméticos, 2 dias de cosméticos. E assim, eu fui, né? Por quê? Porque eu quero saber das novidades, do que cada empresa vai propor aí de produtos inovadores, qual a tendência. Inclusive, se falou muito de inteligência artificial, né? Que é a palavra do momento, o que isso pode impactar na vida de um formulador, se isso ameaça a vida de um formulador. E é engraçado que nesse ChatGPT, você entra e você pede para colocar uma fórmula, pede assim, eu quero uma fórmula de shampoo. Ele te dá uma fórmula de shampoo. É mesmo? Impressionante. Tantos por cento de lauril, para que lauril serve? Lauril, anti-ativo, aniônico, que usado dessa forma, você pode usar de tanto, é seguro, não é seguro. Gente, sai assim, um textão sobre a fórmula, sobre o que ela é. Então, aí se falou muito sobre isso, né? Mas ainda assim, não tem como, porque quando você avalia uma fórmula de proteção solar, você vê que ela não tem estabilidade, já que é essa que o robô falou. Mas, assim, isso começa a te assustar, né? Você fala, gente, olha só. Estou perdendo Será a que eu minha função? vou perder a minha função? Mas aí tem toda a questão, né? De jeito nenhum. Mas nesse aspecto... emocional, né? De se E a desenvolver para o experiência consumidor. conta muito, de bater o olho e saber, não vai dar certo. Exatamente. Então, existe esse fator experiência mesmo. Sim. Que muitas vezes também vocês já devem conseguir fazer isso, assim, muitas vezes até de cabeça. O que eu preciso? Isso, deixa eu fazer o teste. Então, a experiência te traz isso, que na inteligência artificial não tem nem como comparar. Exatamente. Talvez o profissional que já tem experiência, a ferramenta da inteligência artificial o ajude. Seja um complemento. O ajude eu acho que a gente não pode alguma dispensar. Mas talvez o profissional novato, sem experiência nenhuma, se ele pegar aquilo ali, ele vai acreditar que está tudo certo, vai tentar fazer, para depois descobrir que, na verdade, ele vai precisar estudar bastante e quebrar muita cara. Exatamente. Não tem caminho fácil. Não. Tem que estudar, tem que estudar. realmente se qualificar para estar nesse mercado, porque você lida com questões muito delicadas, lida com pele, com cabelo, com a expectativa das pessoas com aquele produto. Então, talvez o mais difícil seja, o mais desafiador seja suprir essa expectativa do consumidor, principalmente quando ele escolhe naquela prateleira com muitas possibilidades, escolher um produto está muito carregado de expectativa. Exatamente. Você se sente nessa responsabilidade? Bastante. Sempre digo que, segundo o que é saúde, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar social e biopsíquico de um indivíduo. Então, quando você fala bem-estar social, quando você vende um cosmético, você está deixando ele com bem-estar social, ele estar introduzido no local, né? Então, você aplicou um produto que deixou a pele extremamente ressecada ou deu uma alergenicidade. Claro que a alergia é muito relacionada à pessoa, mas talvez ela tenha um potencial de irritação maior, e aí a pessoa ficou com o rosto todo empolado, e aí você está tirando a saúde. Né? Então, a gente tem que sempre se preocupar com isso, que cosméticos pode sim mexer com o bem-estar psíquico, né? O mental. Quando você analisa essa trajetória, assim, foram muitos desafios. Teve alguma história, alguma situação ali que você se viu diante de uma realidade, de alguma fórmula que não deu certo, de algo que te desafiou muito, assim, que você precisou ali se inspirar, trazer algo de externo, assim, alguma coisa que marcou a sua trajetória? Ah, sempre, né? Por diversas vezes, assim, a gente tá aí formulando um produto, tem um tempo de entrega, você tem um planejamento para começar a formular e entregar, e aí ele não dá estabilidade, e aí você tem que pedir só, a gente vai ter que atrasar um pouquinho o lançamento, você tem que buscar pessoas, buscar ajuda, buscar fornecedor, e sim, isso acontece. Às vezes sai fora do previsto, mas essa é a vivência, né? A experiência que a gente vai adquirindo. E quais são os pontos que da sua personalidade, das suas características que você acha que te fizeram desenvolver nessa área, crescer nessa área, gostar tanto dela, assim? Acho que o próprio interesse no que é criar cosmética. É a criatividade, né? É você ter dinamismo no seu trabalho. São projetos que você entrega, cada projeto é diferente do outro, a gente não tem rotina. Então, isso me atrai muito. Me atrai muito esse contato também com outros setores, né? Como marketing, comercial. Eu fiz MBA em marketing para poder ter uma comunicação melhor, entender melhor. Olha só que legal. Eu fiz cabeleireira também, sou formada em cabeleireira pelo L'Oréal. Mas você estudou essa área especificamente para poder atuar na criação de produtos?
Sim, para melhorar a comunicação, para enxergar fora do quadrado, né? Não ser tão técnica. Então, o MBA me dá muito essa possibilidade de entender o consumidor, me deu, né? É claro que aí, né, eu me formei faz muitos anos, mas foi bom para isso, para eu começar a enxergar fora do quadrado, né? Porque a gente tem que ter uma interface muito grande, P&D e marketing. Então, nada melhor que eu entenda um pouco mais de teoria para poder comunicar, entender e ter essa sensibilidade para desenvolver, né? Porque muitas vezes a gente usa uma matéria-prima, mas você pensa assim, mas essa matéria-prima nem vai ser uau para o consumidor. Vai ser uma matéria-prima que vai falar, nossa, que nome estranho dessa planta. Então, você vai tender a pegar um outro que você fala, não, isso é legal, isso é tendência, né? Então, assim, e não tem como. Quando a gente atende o fornecedor quando vai oferecer novidades na empresa, ele aborda muito sobre isso, né? Sobre o marketing, né? A tendência de marketing. Então, a gente está sempre nesse meio, marketing técnico. Agora, quando você fala que você fez o curso de cabeleireira também? Fiz o curso também, para entender, porque quando você faz desenvolvimento para produtos profissionais, você fala muito essa interface, né? Você lidar muito com cabeleireiros, você faz testes, faz só um teste. Então, é uma coisa que eu fiz por hobby, que eu acho interessante, mas para entender mesmo a linguagem deles. Mas mudou alguma coisa na sua percepção na hora de fazer uma fórmula, assim, você teve a experiência de estar lá na ponta, nas duas pontas. Olha, eu gostei bastante. Acho que fazer a parte de descoloração, coloração de cabelos, que é a grande transformação, sabe? A forma como eles identificam como é um cabelo que eles avaliam mais fisicamente se a fibra ela aguenta um processo químico, se não vai quebrar ou não. Então, assim, entender como é que eles entendem essa fragilidade do cabelo. Quando eles falam assim, esse cabelo tá vendo? Tá poroso. Vamos ver o que é o poroso, que ele faz. Tá muito poroso, tá pouco, tá quase quebrando. Então, é mais entender a linguagem deles. Eu gosto de estudar, eu sou multifunção, estudo tudo. E deve dar uma vontade de querer arrumar a solução, né? Quando falar, esse cabelo tá poroso, aí você já fica pensando, deixa eu criar uma fórmula. Você ficou pensando assim? Que deve dar uma vontade de criar soluções. E a gente faz o tempo todo, né? A gente faz os SOS de bancada, né? Quando a gente conversa com o dentista, a gente tem sempre a impressão que o dentista tá analisando o seu dente. Os dentes. Vocês ficam assim, quando vocês estão analisando? Eu acho que eu vou arrumar uma solução para esse cabelo. Eu acho que essa pele, acho que precisa dar essa vontade de arrumar a solução para os problemas, não problemas, mas para as coisas que você vai identificando. O nosso olhar é sempre mais clínico, né? Que a gente repara na beleza como um todo, né? Mas assim, eu acho que é natural, né? Ou vai na gôndola, vê um produto cosmético, já quer virar composição. Se olhar para alguém que virou a composição, tá vendo, fala, não, isso é da área técnica. Não, eu já aprendi bastante sobre composição, que a partir de agora eu vou ficar assim também. Que eu já vou colocar um olhar mais crítico como consumidora. Mas você faz isso também, de ficar no supermercado, na farmácia? O tempo todo, gente, o tempo todo. E faz diferença para você na escolha? Assim, se tem uma composição maior, uma composição menor, faz diferença para você na escolha do produto? Sim. Se a gente vê uma fórmula, alguma marca que a gente tem interesse, eu vejo muito o que me atrai, são conceitos, né? O conceito, só lançou um produto protetor de lâmpada azul, de luz azul, né? Que é do celular, aquelas coisas, tem muito assim. Aí eu falo, nossa, que legal, né? Eu quero testar. E aí eu compro, mas aí vou lá, escolho a marca e falo, vou comprar. Essas coisas me atraem, sabe? Como técnica, o que me atrai são conceitos. Agora, como consumidora, seu olhar é crítico também, assim? Porque a gente estava conversando com as outras profissionais que passaram por aqui e elas falaram assim, a gente faz até planilha para fazer uma análise, você tem você faz uma análise do produto que você consome, uma análise técnica bem crítica, assim, de se o produto ele fez bem para sua pele, se ele... Sim. É natural que a gente cria expectativa. A gente vai ver assim, prometeu isso, quero ver se faço. Tem essa matéria-prima, falou na frente que tem, vamos ver como é que é o benefício dela. Vamos ver que posição que tá na fórmula, né? Você tá mais no final. Essa dica da posição da fórmula eu achei incrível, assim, que a maior composição tá no início. Tá no início, sim. Então, assim, a gente tem que ficar atento para saber se o que tá sendo vendido ali na frente, se realmente tem bastante na fórmula. Isso. Mas assim, entender de cada ativo, né? Não é uma condição sine qua non, porque de repente tem um ativo mesmo que numa concentração pequena ela vai fazer o efeito, né? Mas não necessariamente. Só não bombando todo mundo, né? Porque aí depende do ativo, mas é dessa forma. E se você tivesse que dar um conselho, assim, dois conselhos para quem quer trilhar o mesmo caminho que você. A gente falou já de estudar bastante, de ter interesse, de ser interessado, fazer o estágio. Mas, assim,
no geral, que é aquele ponto que não pode faltar mesmo para um bom profissional dessa área? Sentir aquela emoção quando você for trabalhar. Se você começou a trabalhar na área, você tem que acordar feliz, tem que gostar de começar a entrar em bancada. É uma coisa para qualquer tipo de profissão, isso é uma dica para todo mundo. Isso é importante, porque a gente passa muito mais tempo da vida trabalhando, né? E não é um trabalho não é uma palavra negativa, né? Ele é construtivo. Então, eu acho que a dica que eu dou é gostar do que faz, principalmente, que aí você vai crescer. Você gosta de fazer bolo, faça o melhor e faça feliz, você vai ter sucesso. Você gosta de fazer qualquer coisa. E formulação não é diferente, tem que gostar. Engraçado que nós tivemos 4 profissionais com mais de 20 anos de carreira que ainda tem um brilho no olho quando fala da profissão. É muito gente, legal de se ver, né, sem Natália? brincadeira, eu acordo feliz quando eu vou formular. É bom, porque eu sou gestora, eu faço de tudo, né? Mas quando eu tô lá no bancado, adoro. É a parte mais gostosa. O que te encanta? É a possibilidade? É ver a textura mudando? É descobrir coisas novas. Porque no momento que você está misturando, se você mudou a concentração de algum componente da tua fórmula, você descobre uma outra coisa. Então, são descobertas diárias. Eu acho que sair da rotina, sabe? Eu acho que é isso que move, que me dá paixão na parte de desenvolvimento. É sempre coisas novas, né? Nunca você faz. Igual quando a gente cozinha, né? Nunca se faz um prato igual ao outro, né? Você sempre assim, Eu sou um péssimo cozinheiro, não vou nem entrar nesse assunto. Não, também não sou muito boa. Eu adoro. E assim, cada vez que você faz de um jeito, a mesma forma é a mesma coisa. E ainda tem espaço para novidade? Quando você diz cada vez que a gente faz é diferente, mesmo com esse mercado assim, crescendo tanto, com tantas empresas, com tantos produtos, ainda tem espaço para o novo? Você acredita que ainda tem espaço para isso? Para novas formas, com certeza, o tempo todo, né? O tempo todo há pesquisas em cima de novas matérias-primas, pesquisas em cima de, por exemplo, antes você tinha um produto anti-caspa que é contra o fungo causador da caspa. Hoje você tem algo que controla o microbioma do couro cabeludo. Então, você já vai com uma outra argumentação de tratamento, né? Por quê? Porque é bom você equilibrar, não é bom você matar tudo, não, né? Vamos equilibrar porque os microbiologistas dizem que os micro-organismos existem para manter a gente viva, né? Porque a gente é muito micro-organismo, né? A gente é protegido por eles. Então, se você pega um produto que pode ser fungicida, bactericida, você pode dar uma disfunção também na sua pele em micro-organismos que estão cuidando de você também. Então, essa é uma tendência novo, né? Se for ver, é muito novo. Pré-biótico, probiótico, quando você fala desses ativos, é muito novo. E não está em uso total. Então, não é levar sempre para o extremo. É tentar trazer esse equilíbrio mesmo que é muito que o mercado de beleza eu dei faz. esse exemplo por isso, porque é sempre novidade, né? Sempre tem coisas novas. Parece que não, esgotou. Não existe mais o melhor hidratante. Vamos fazer o melhor ainda hidratante. Não, ainda tem possibilidades, né? E para o consumidor é ótimo. A possibilidade de ser sempre surpreendido. Exatamente. Então, pra gente, como consumidor, é sempre bom, porque sempre vai ter uma opção. Agora, só tem que olhar o rótulo. Tem que olhar o rótulo e o questão de segurança também, né? Se fala muito. O empreendedor que está ali por trás da marca, da empresa, ele está sempre querendo se diferenciar em relação às outras marcas, às outras empresas. E o desenvolvimento de produto, a pessoa responsável disso, todo o desenvolvimento, ele está sempre ali alinhado, né? Tipo, vamos vencer juntos. Então, o empreendedor quer expandir e o desenvolvimento, acho que é o carro-chefe. Tipo, ela é a pessoa que está lado a lado com o comercial, com o marketing, de braços dados para poder fazer a coisa caminhar e tomar proporções diferentes. Porque se você não tem uma fórmula nova, um jeito novo de fazer, você acaba ficando para trás, né? Então, é muito importante a função de quem está ali por trás construindo o negócio. Assim, eu vejo que a ideia central da área de vocês mesmo é realmente a criatividade. Tá sempre se desafiando. Exato. Por isso que não é tão monótono, vocês conseguem manter essa alegria de fazer por anos e anos, né? Tem sempre essa possibilidade, assim. Sim. Você vê isso mesmo? Com certeza, vejo muitas possibilidades, muitas descobertas ainda a serem feitas, né? E eu quero estar em todo esse processo. Ana, obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Foi um bate-papo enriquecedor, assim. Tenho certeza que vai inspirar e trazer para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo, alguma inspiração, mesmo que não seja
dessa área, porque o bom de ouvir pessoas que estão Aham. satisfeitas e felizes no trabalho é que a gente sempre se inspira, mesmo que a gente não seja dessa área. Então, assim, foi muito inspirador. Muito obrigada. Viu, Gostei Filemon? bastante. Mais uma vez, obrigada também. Claro, que agradeço. A gente queria deixar uma lembrancinha Ai, para você, um mimo para você lembrar da gente, por ter participado com tanto carinho, gente, com tanto obrigada, amor aqui com a lindo. gente, para você levar Muito para casa, tá bom? Sempre que Obrigada. estiver precisando de inspiração, toma um café. Ah, com certeza. Café sempre ajuda. Café sempre Vou sempre lembrar desse momento prazeroso aqui com vocês. Obrigada, A viu, gente que gente? agradece. Bom, que isso. obrigada por você e até a próxima. Tá bom.